Jesus. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis, no capítulo 13. Enquanto você localiza o texto, eu queria só dizer, a gente tem um pouquinho de material à disposição no final da reunião. Até onde eu sei, nós temos 3 títulos ali à disposição. Um deles é um clássico do nosso ministério, chamado O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Nós temos um pouco desse livro ali. Temos também uma outra ferramenta especial, que é o livro Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. E temos também o livro O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Eu cresci num lar que valorizava muito a leitura. Papai tirou a TV de casa quando a gente era pré-adolescente, e fazia a gente pegar, além da leitura bíblica diária, fazia pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Na época eu não me empolguei muito não, mas depois aquilo que era chato foi virando hábito, o hábito se transformou em prazer, e hoje eu tenho uma gratidão enorme a Deus por ter tido um pai que nos ensinou a ler. Papai sempre dizia, quem lê mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor e vive melhor. Então, fica a dica aí para que você leia mais, independente se você vai praticar isso com os nossos livros ou não. Abra sua Bíblia então e me acompanhe aí em 2º livro de Reis, no capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 19. Do 14 até o 19. A palavra de Deus diz assim, quem achou, diga amém. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando ele pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abre a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele. E lhe disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Meu Deus, nós declaramos mais uma vez nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo nesse lugar, nessa hora. Oramos que a Tua palavra, como o Senhor falou pela boca do profeta Isaías, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Que ela fale e cale em nossos corações. E que juntamente com o entendimento espiritual venha o Teu toque, venha aquela aplicação personalizada. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje é um princípio bíblico que nós podemos tomar esse texto como ponto de partida. Particularmente, eu gosto sempre de olhar para a palavra de Deus e procurar aquelas lições práticas, como isso afeta a minha vida hoje, como isso se aplica à minha realidade. Quando lemos um texto como esse, embora seja parte da história de Israel, embora seja parte do relato tanto da vida do profeta Eliseu como do rei Joás, nós precisamos entender a maneira correta de olhar para um texto como esse. Em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, falando de Israel, essas coisas lhes aconteceram e foram escritas para advertência nossa, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Em outras palavras, Deus queria que eu e você não apenas soubéssemos o que uma época, um dia ou um tempo distante aconteceu com a nação de Israel ou com algumas dessas pessoas, dessas personagens bíblicas. Deus queria que esse episódio da vida deles servisse de exemplo para mim e para você.
servisse de advertência para mim e para você. Então, algo importante que a gente pode extrair desse texto é essa percepção prática. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, Deus não queria que eu e você tivéssemos apenas informações. Deus queria falar aos nossos corações. Ele queria nos orientar, Ele queria nos ensinar. E praticamente, quando eu olho para esse texto, eu consigo observar alguns elementos que talvez vão nos ajudar a entender o todo, e eu vou começar por eles. Primeiro, essa visita aparentemente é o que eu classificaria de uma visita social. Por que falamos isso? O texto começa dizendo que Eliseu estava enfermo, da enfermidade da qual ele haveria de morrer. Nós lemos até o versículo 19, e no versículo 20 nós temos o relato da morte e do sepultamento de Eliseu. No versículo 14 nós vemos que Jeoás, esse rei de Israel, fala para ele: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa frase só aparece 2 vezes na Bíblia. E as 2 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está relacionada com Eliseu. Uma foi Eliseu que falou, outra Eliseu ouviu. Quando Eliseu falou, quando Elias estava para ser levado para os céus. Quando Eliseu ouviu, quando ele estava para ser recolhido pelo Pai Celestial. Então, de alguma forma, o que quer que isso significasse na sua literalidade, me parece que a simbologia era os carros ou as carruagens celestiais estão vindo buscar você. O que talvez no dia de hoje, no nosso tempo, na nossa época, falando na linguagem digital, do mundo da internet, dos adolescentes, seria mais ou menos #partiu-glória. Então o rei basicamente está dizendo: olha, você está para ir embora, eu estou aqui para agradecer tudo que você foi e fez pela nação, eu estou aqui para dizer o meu adeus. E é nesse momento da conversa, que apesar de enfermo, e não só enfermo, Eliseu já estava muito velho. A Bíblia não fala a idade que ele morreu, mas quando você faz a conta de quanto tempo reinou cada um dos reis de Israel, nos dias nos quais Eliseu serviu no seu ministério, ele mesmo que tenha começado muito cedo, tem que ter pelo menos uns 80 anos de idade. E Eliseu, a despeito da enfermidade, da velhice, da sua situação, ele se permite ser um instrumento de Deus para abençoar a vida do rei Jeoás. O que me faz entender e acreditar que os meus e os seus problemas pessoais não precisam necessariamente nos impedir de ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. Quem crê e concorda, diga amém. Bom, vamos ao ponto. Eliseu fala para ele: pega o arco e flechas, ele pegou. Abre a janela que dá para o leste ou oriente, ele abriu. Eliseu diz para ele: atira. E no momento que ele atirou, Eliseu começa a profetizar. Um homem cujas palavras não caíam por terra, como a Bíblia diz a respeito de Samuel. Um instrumento de Deus que marcou a sua geração. Agora começa a dizer: essa é a flecha da vitória do Senhor. Quando aquela flecha é atirada, Eliseu diz: essa é a flecha da vitória do Senhor. Isso não significava que aquela flecha atirada ia se transformar num míssil balístico de alta potência, cair lá no acampamento do inimigo, destruir todo mundo. A flecha, literalmente falando, ela provavelmente não foi muito mais longe do que o quintal da casa de Eliseu. Mas no momento em que ela é atirada, Eliseu começa a declarar: essa é a flecha da vitória do Senhor. Em outras palavras, Eliseu está mostrando que aquilo era um ato profético. E que aquela encenação era uma maneira de declarar para o mundo espiritual que ele se apropriava de uma provisão de vitória que Deus tinha, não apenas para Jeoás, mas para aquela nação e para aquela geração. E eu e você precisamos entender que eu e você também temos uma provisão de vitória da parte do Senhor. Eu e você também temos palavras de vitória da parte do Senhor que têm sido liberadas sobre as nossas vidas. Seja mera e simplesmente eu e você olharmos para as declarações bíblicas ou até reconhecer palavras proféticas no âmbito pessoal. Nós também temos recebido a liberação de palavras que revelam uma provisão para mim e a sua vitória. Agora a pergunta é: como eu e você devemos agir ou nos comportar diante de uma palavra que revela a provisão de vitória? Logo depois de lançar essa flecha pela janela, Eliseu agora vira para o rei Jeoás e diz: fere o chão, golpeie o chão. E a Bíblia diz que ele atira 1, 2, 3, e na terceira ele parou. E é no momento que o rei Jeoás parou de flechar o chão que Eliseu fica muito indignado. Algumas versões dizem indignado. A versão que estamos lendo, a NVI,
ela retrata exatamente o significado da palavra usada no original hebraico. Diz que Eliseu ficou irado. Eliseu ficou muito bravo, ficou muito aborrecido. Por que Eliseu ficou aborrecido e indignado? É só a gente olhar para o próprio texto, né? Acredito, se fosse hoje, Eliseu teria olhado para Jeoás e, numa linguagem nossa aqui do Brasil, teria dito: por quê? Parou por quê? Eliseu olha para ele e diz: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Em outras palavras, Eliseu está dizendo: quem foi que te disse que era hora de parar na terceira? Agora, por que Eliseu está dizendo isso? Ele diz: agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Por que ele só ia ferir o inimigo 3 vezes? Porque ele flechou o chão 3 vezes e parou. E consciente ou inconscientemente, esse homem estava dizendo: 3 está bom. Eu acredito que assim como quando ele atira a flecha pela janela, agora na hora de ferir o chão, Jeoás entende que isso se trata de um ato profético. Jeoás entende que aquilo é uma encenação para o reino espiritual. Mas ao parar na terceira flechada, é como se ele estivesse dizendo: eu estou contente com 3 vitórias. E a indignação, a raiva de Eliseu, é olhar para ele e dizer: agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Você tinha que ter ferido o chão 5 ou 6 vezes. Então, você teria ferido o inimigo até o consumir. O que me leva a te fazer a seguinte pergunta: quem determina a quantidade de vitória que eu e você temos? Quem determina a dimensão de vitória na qual eu e você andamos? Não é Deus de forma unilateral quem faz isso. Ainda que Ele libere uma palavra, ainda que a sua palavra revele a vontade e a provisão que Ele tem, eu e você precisamos entender a importância de interagir de forma correta com a palavra que Deus libera sobre nossas vidas. Então Eliseu diz para ele: então terias ferido o inimigo até os consumir. Mas não era essa a palavra profética liberada no inimigo? No início, você vai ferir o inimigo até os consumir. Sim, essa era a palavra. Mas para que ela se cumprisse, o rei Jeoás tinha que agir à altura dela. E como não agiu, ele comprometeu aquilo que Deus havia liberado para ele. E eu e você precisamos entender a importância disso. Não adianta apenas saber que nós temos uma palavra profética. Nós precisamos entender a interação com o profético. Nós precisamos entender o que é nossa responsabilidade e o que nós devemos fazer diante daquilo que Deus está falando ou sinalizando para as nossas vidas. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Pensa num cara que recebeu uma palavra de Deus poderosa e extraordinária: Abraão. Deus diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue imaginar que palavra extraordinária foi essa? Mas em Gênesis 18, 19, Deus diz assim: eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E Deus termina o final do verso 19 dizendo assim: para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. Deus fez promessa sobre Abraão? Fez. Mas também diz: eu escolhi ele para fazer isso. Porque se ele fizer isso, então eu farei vir sobre ele aquilo que eu tenho dito que eu traria sobre ele. Em outras palavras, Deus está dizendo: o cumprimento da minha promessa a Abraão não é automático. Abraão precisa fazer a sua parte para que então eu possa fazer a minha. Abraão precisa cumprir a cota de responsabilidade e a parcela dele, antes de então eu poder então tornar real aquilo que eu estou falando a respeito de Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Isso é verdade não apenas do Velho Testamento, quando falamos de Abraão ou do rei Jeoás. Quando você chega no Novo Testamento, em 1 Timóteo 1,18, Paulo, escrevendo ao seu discípulo, diz: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Em outras palavras, não é porque Deus liberou uma palavra que você vai esperar sentado. Não é porque tem palavra profética sobre sua vida que você não tem responsabilidade nenhuma. Paulo estava dizendo a Timóteo: Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Ele responde: liberou. Paulo diz: então levanta e luta, levanta e coopera com Deus, levanta e faz aquilo que é responsabilidade sua. Interaja com o profético de forma correta para não abortar aquilo que Deus tem para você. E eu creio que muita gente que tem recebido de Deus palavras, muitas vezes por não entender a maneira de cooperar com Deus, eles estão comprometendo aquilo que poderiam estar vivendo em Deus. E muitas vezes a razão pela qual compromete não é apenas por um equívoco doutrinário, não é apenas a falta de entendimento de que tem que ter interação com o profeta, o que nos leva muitas vezes a praticar ou não essa interação.
nem sempre é mera e simplesmente o conhecimento de que ela é importante. Muitas vezes as pessoas falham nisso, mera e simplesmente porque elas estão acomodadas ou porque elas se conformam com algo menor. Por que que esse homem inconscientemente está decidindo 3 vitórias está bom? A promessa de Deus era: você vai ferir o inimigo até o consumir, até acabar com ele. Agora, Eliseu olha para o rei e diz: qualquer um que entende de guerra sabe que você tinha que vencê-lo 5 ou 6 vezes, para que então nunca mais ele se recuperasse. Há um contexto por trás do texto. Se você ler os capítulos anteriores e posteriores, você vai ver que essa guerra de Israel com a Síria era uma guerra geracional. Ela já vinha de gerações anteriores, ela continua depois. Então, Israel se fortalecia, conquistava o espaço do inimigo e avançava. Depois de um tempo, o inimigo se fortalecia e recuperava aquilo que Israel conquistou. Israel recuava. E esse vai e vem, esse lenga-lenga já durava gerações. Agora Deus está dizendo: eu quero te dar vitória completa. Eu quero te dar vitória plena. Eu quero resolver o problema de uma vez por todas. Ou seja, é Deus que está sinalizando o tamanho e a dimensão de vitória que Ele quer dar. É Deus que está dizendo: eu tenho uma provisão de vitória completa para você. Agora, Jeoás do outro lado diz: mas eu não preciso de tudo isso. Só essas 3 está bom. E é no momento em que ele olha para aquilo dizendo 3 está bom, que se cumpre uma declaração que Jesus fez sobre várias pessoas no seu ministério: seja feito conforme a sua fé. O que eu e você precisamos entender é o poder das nossas atitudes. De um lado nós temos Jeoás, que é alguém que eu quero classificar de um conformado, alguém que está dizendo que algo menor está bom. De outro, nós temos Eliseu jogando em outro time, o time dos inconformados. A razão de Eliseu ficar aborrecido com a atitude desse rei é justamente porque ele sabe o dano que aquilo traria. E Eliseu está indignado, porque Eliseu joga em outro time. Eliseu joga no time dos inconformados. Agora, cada um deles tem uma atitude. E eu quero te mostrar pela palavra de Deus o poder de uma atitude. Uma geração inteira saiu do Egito, libertada pelo poder de Deus, caminhando em direção à terra prometida. Mas daquela geração toda, a Bíblia diz que só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. 2 homens. A Bíblia diz só dos que tinham 20 anos de idade para cima. Puxavam da espada, alistado no exército. Eram 600 mil homens de guerra. Fora as mulheres e crianças. Alguns acreditam que essa conta daria no mínimo, jogando baixo, de 2 a 3 milhões de pessoas. Agora, numa multidão como essa, só 2 homens entram. Por que que esses entraram e o resto não? É importante que a gente avalie isso. Não tinha todo mundo o mesmo Deus? Sim ou não? Uma pergunta. Não tinha todo mundo a mesma promessa? Não tinha todo mundo o mesmo problema? Era o mesmo inimigo, era o mesmo gigante, do mesmo tamanho para todo mundo. Mas esses 2 foram os únicos que tiveram uma atitude de fé diante daquilo que Deus falou. O que normalmente me leva a concluir, Hebreus 3,19 diz: vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 4,2 explica que a palavra não foi misturada com fé no coração deles. Então uma atitude correta diante daquilo que Deus fala pode nos levar a experimentar aquilo que Ele está prometendo ou provisionando. Mas a atitude errada diante do que Ele fala pode nos sabotar e comprometer aquilo que Deus está provisionando. Quando eu e você entendemos isso, então passa de uma forma muito clara a ser importante que a gente cuide da nossa atitude, que a gente tenha uma atitude correta. A Bíblia fala em Juízes, no capítulo 6, no versículo 13, que um anjo de Deus aparece para Gideão. E esse anjo que aparece para Gideão diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu gosto de ler a Bíblia me imaginando lá dentro da história. Eu gosto de tentar imaginar o cenário, como seria comigo, como eu reagiria. E eu fico pensando o que é um anjo aparecer para você e falar com você dessa forma. Tem gente que lê a Bíblia de um jeito muito sem graça. Ele lê lá que o anjo apareceu e falou, acho que ele imagina o vizinho dando bom dia de manhã no portão de casa. Tipo assim, mó normal, acontece toda hora. Não. A Bíblia mostra que pessoas para quem anjos apareceram ficaram tomadas de medo, de pavor, que as pernas amoleceram, que faltaram força. Nós estamos falando de uma manifestação sobrenatural. Agora, independente de como o meu corpo reagiria, eu fico pensando se eu teria coragem de responder alguma coisa para o anjo.
E se eu fosse falar alguma coisa de volta para o anjo que está me saudando, eu acho que eu pensaria muito bem o que é que eu ia falar. Mas a hora que o anjo saúda o Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Na hora, o Gideão retruca o anjo e diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? O que me leva a fazer a pergunta: você teria moral de retrucar o anjo como Gideão fez? É um ser celestial dizendo: o Senhor é contigo. Ele diz: tá, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Gente, Gideão nem pensou. Foi aquele tipo de coisa que a gente chama de bateu, levou. Do jeito que ele ouve, escapa. Agora, por que escapa? Por que sai? Porque dentro dele tem algo fermentando, tem um vulcão em erupção. Deixa-me te dizer algo: Gideão era um inconformado. Quando o anjo aparece para dizer: o Senhor é conosco, a pergunta dele é: então o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Em outras palavras, se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, cadê as evidências do sobrenatural? Onde é que estão as manifestações do céu? Por que é que nós estamos nesse marasmo ou mediocridade? Se o Senhor é conosco, onde estão as manifestações da glória e do poder de Deus? Agora pergunto: Deus escolheu Gideão porque ele era um inconformado? Ou Gideão só ficou inconformado porque Deus escolheu? Muita gente acha que ele só ficou inconformado porque Deus escolheu. Eu quero te dizer, eu acredito justamente no contrário. Deus escolheu Gideão justamente porque viu nele um inconformado. E por que eu acredito nisso? Porque segundo Reis, capítulo 16, versículo 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isso é uma linguagem para explicar que Deus está procurando alguém. Na teologia nós temos até uma palavra difícil para explicar isso: antropomorfismo. Que é quando Deus se coloca parecido conosco nas nossas limitações, só para que a gente entenda na ilustração dele o que é que ele está fazendo. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, é evidente que ele está procurando alguém. Quem que Deus está procurando? O texto diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Ele não vai se mostrar forte para todo mundo, mas os olhos dele estão procurando. Onde estão aqueles que vão me levar a sério? Onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu? Onde estão aqueles que vão me tratar de forma diferente? E quando Deus encontra esse tipo de gente, acredite, Ele vai manifestar a sua força, Ele vai manifestar a sua glória. Então o anjo não aparece acidentalmente por Gideão. Gideão foi encontrado. Enquanto os olhos do Senhor passavam pela terra, Gideão foi encontrado. E eu espero que nessa noite, enquanto os olhos dele passam nesse lugar, ele possa encontrar muitos de nós e dizer a nosso respeito: eu vou me mostrar forte para com eles. Há algo que eu e você precisamos entender, e em primeiro lugar eu diria que é o poder da atitude correta. Uma atitude de conformismo limita, como nós vemos na vida de Jeoás, aquilo que Deus quer fazer. Mas uma atitude de inconformismo pode nos levar, como vemos na vida de Gideão, a experimentar algo mais. Eu não entendo, mas normalmente a gente costuma pensar só em termos de extremos. Quando a gente fala de crer ou não crer naquilo que Deus tem, ou a gente imagina uma pessoa totalmente incrédula, que não acredita em nada do que Deus tem, ou, de outro lado, a gente imagina alguém totalmente crédulo, que acredita em tudo que Deus tem. Mas a verdade é que muita gente está vagando aqui no meio, oscilando entre esses dois polos, entre esses dois extremos. Não é que o rei Jeoás não acreditava que Deus pudesse intervir, mas ele resolveu acreditar em algo menor, quando Deus estava prometendo algo maior. E eu quero te fazer essa pergunta hoje: será que isso pode estar acontecendo em alguma área da sua vida? Eu já vi gente me falar cada coisa, e quando você pensa, não tem como ficar pior, sempre tem um que surpreende e aparece com outro. Um dia um falou para mim: pastor, eu estou aplicando fé para que Deus faça um milagre no meu casamento, e eu tenha pelo menos 10 anos de sobrevida. Eu falei: como é que é? Você está acreditando para Deus dar mais 10 anos de casamento, e depois ele vai acabar depois de 10 anos? Foi que com 10 anos eu termino de criar os filhos, o problema, o impacto vai ser menor. Eu olhei para ele e falei: criatura, já que é para crer, por que é que não acredita pelo milagre completo? Por que é que você vai acreditar em algo menor quando Deus está disponibilizando algo maior? E tem muita gente agindo assim. Acredite,
nas mais diversas áreas da nossa vida. Gente que se conforma e olha para alguma área da sua vida e diz, 3 está bom. O pior é que quando ele vive só aquelas 3 intervenções, lá no fundo do coração, ele se queixa de Deus, como se Deus fosse o responsável, como se Deus é que não o amasse, como se Deus é que não tivesse provisionado algo. Nós precisamos entender algumas coisas, porque Deus quer fazer algo poderoso, não apenas na minha e na sua vida. Meu querido, Deus quer fazer algo extraordinário nessa terra. O reino de Deus tem muito mais para oferecer à nossa nação do que aquilo que nós experimentamos até agora. E Deus está tentando despertar um exército de inconformados que entenda, que conecte com o coração dele, que se disponha para mover num novo nível de conquista como nós nunca vimos antes. Pelo amor de Deus, dá um amém aí, um glória a Deus, alguma coisa. Agora, falando de atitudes, nós não podemos olhar só para a vida de Jeoás. Porque se Jeoás, por um lado, representa o time dos conformados, Eliseu, por outro lado, representa o time dos inconformados. E se você tentar traçar um perfil da vida de Eliseu, um perfil comportamental, desde o início até o fim, Eliseu é esse inconformado. Não dá para falar da história de Eliseu sem começar pela história de Elias, porque elas se misturam. A verdade é que em 1 Reis, no capítulo 19, Elias resolveu desistir. Em algum momento ele disse para Deus, melhor me é morrer do que viver, tira a minha vida. E basicamente ele está dizendo para Deus, para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. E ele desiste do ministério. No momento que ele apresenta uma carta de demissão a Deus, é como se Deus dissesse para ele, eu aceito a carta, mas primeiro vai ter que cumprir um aviso prévio. Então o Senhor diz para ele, antes de cair fora, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Azael, rei da Síria, e depois você vai ungir Eliseu, profeta em seu lugar. É a única vez que você vai encontrar isso na Bíblia. Agora preste atenção, quem escolheu Eliseu não foi Elias, foi Deus. Essa é uma informação importante. Deus escolheu quem seria o próximo rei de Israel. Deus escolheu quem seria o próximo rei da Síria, não foi Elias. E Deus escolheu quem seria o profeta substituto. No entanto, era a responsabilidade de Elias achar, treinar e preparar o próximo substituto. E agora eu quero dar uma palavra a um grupo pequeno aqui dentro. O ministério é algo tão sério, mas tão sério, que até para desistir dele tem que ser responsável. Deus está dizendo, você quer cair fora, quer vazar? Beleza, eu te libero. Mas seja responsável e deixe alguém no seu lugar. É nesse cenário que Eliseu aparece na história bíblica. Escolhido por Deus, e agora Elias vem, joga a capa sobre ele. Aquilo tinha um simbolismo. No momento que ele jogou a capa, você acha que Eliseu ficou, quem sou eu sou muito pequeno, eu sou fraco. Na hora, a resposta de Eliseu é de como quem diz, é nós, estamos dentro. A Bíblia diz que ele estava arando o campo com algumas juntas de bois. Ele olha para Elias e falou, deixa eu despedir dos meus pais. Não vou embora tão depressa que eu estou na sua cola. A Bíblia diz que ele pega uma daquelas juntas de bois. Os mais espirituais diriam que ele fez um sacrifício ao Senhor. Os mais carnais diriam que ele fez uma churrascada. De qualquer forma, ele está dizendo aqui, eu encerro essa jornada e eu entro agora num outro lugar. Irmão, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Elias foi um dos maiores vultos do Velho Testamento. Começar o ministério do zero já é um desafio. Agora, substituir um cara da monta, do nível de Elias, podia ser para uma pessoa qualquer assustador. Como substituir Moisés foi assustador para Josué. Por que é que você acha que Deus teve que ficar falando para Josué, não temas, não te espantes? Porque estava apavorado. E a verdade é que a maioria de nós estaria também. Mas Eliseu não. Eliseu olha para Elias e diz, estou dentro, é nós. E ele sai agora na sua jornada de preparação. E aí chega o último dia de Elias na terra. Deus vai levá-lo. Todo mundo sabe disso. Pelo menos Elias sabe, Eliseu sabe. E em 3 outros lugares para onde eles vão depois saem de Gilgal. Os filhos dos profetas que vêm procurá-los sabem. Cada vez que eles chegam num lugar desse, a turma fala para Eliseu, os profetas, você sabe que é hoje, que Deus vai levar o teu Senhor por sobre a tua cabeça. Eliseu diz, eu sei, calai-vos. Então nesse último dia, o Elias chega para Eliseu e diz, segura a onda aí, garoto. Fica aqui em Gilgal porque o Senhor me mandou a Betel. Eliseu olha para ele e diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria. Talvez na sua não diga, não largarei do teu pé, mas era isso. Então eles vão para Betel.
Elias faz o que tem que fazer e vira para ele de novo. Garoto, segura a onda aí que Deus mandou a Jericó. Então, certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Eles vão para Jericó. Faz o que tinha que fazer e de novo Elias. Garoto, segura a onda aí que Deus mandou ao Jordão. Eu acho que nessa última, quando Eliseu começa, tão certo como vive o Senhor, já imagino um Elias remedando, ironicamente, o Eliseu. Como eu disse, eu gosto de ler a Bíblia imaginando o cenário. Na minha cabeça, Elias é um cara meio estressado. Então, nessa altura do campeonato, já imagino o Elias olhando para ele. Tão certo como vive o Senhor, não deixarei nem largarei do teu pé. O que eu estou dizendo isso? Eu imagino o Elias estar um pouco irritado, aborrecido. Elias olha para ele e diz, que queres que eu te faça? Antes que eu seja tomado de ti. O que você acha que significa essa reação de Elias? Eu entendo ela mais ou menos assim, o que é que está faltando, garoto, que você não me dá espaço? Meu último dia aqui na terra e você não me larga, não me dá privacidade. Parece que Eliseu estava esperando o dia inteiro ouvir aquela pergunta. E Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Agora me diz, se isso não é o brado de um inconformado falando. Eu já vi muito pregador dizendo, irmão, nós temos que pedir porção dobrada do Espírito Santo. Não foi isso que ele pediu. Se pedir porção dobrada do Espírito Santo, Deus responder, você morre. Você não aguenta um dele, imagina dois. Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você, da unção que te define, daquilo que define o seu ministério. Em outras palavras, eu quero ser você vezes 2. E a Bíblia nos mostra que Elias operou 7 grandes milagres, Eliseu 14. Elias, se somar todos os milagres, dá uma soma de 14. Eliseu, se você somar todos, 28. De qualquer jeito essa conta dá o dobro. Agora, por que ele fala dessa forma? Só se alguém como Elias já era fantástico. Mas na minha forma de pensar, a minha leitura, eu não vou apresentar isso como doutrina. Imagino Elias olhando para Eliseu, dizendo algo mais ou menos assim, velho, se você desistiu do ministério e apresentou para Deus o patrão sua carta de demissão, e se o chefe lá em cima aceitou, ainda que te pediu um aviso prévio, isso é entre vocês, eu não vou nem me meter. Mas se você pensa que eu vou desistir do meu próprio chamado, do propósito que Deus tem para a minha vida, só para ser um step no seu lugar, você está enganado. Eu aceito com alegria o privilégio e a honra de substituir, desde que isso não anule o meu próprio chamado. Então, como eu já não seria em nada menor do que você, eu aceito ser eu mais você. Como eu já seria igual a você, então eu mais você sou você vezes 2. O Elias olha para ele e diz assim, dura coisa pedistes. O que você acha que significa essa frase? A palavra traduzida como dura coisa no original hebraico, ela tem 2 possíveis significados. Um deles fala de algo difícil. Então é como se o Elias, acostumado a ver milagre, olhasse e dissesse algo mais ou menos assim, abusado, está querendo muito. Até eu estou com dificuldade de crer que você vai ser eu vezes 2. Ou essa palavra poderia ser traduzida como algo que machuca, que fere, que magoa. Então, se for esse o caso, Elias estaria dizendo algo mais ou menos assim, magoei. Eu não sou bom o suficiente para você, você tem que ser eu vezes 2. De qualquer forma, Elias não viu aquilo com bons olhos. E ele se abstém de pronunciar qualquer juízo a respeito. Ele joga a batata quente para cima para os céus. Como quem diz, quem decide isso é Deus, não sou eu não. Então Elias olha para ele e diz, se me vires, quando eu for tomado de ti, assim será. Se não, não. Então os dois chegam agora ao Jordão. Elias pega aquela capa, fere o Jordão, abre o Jordão e os dois passam a pé enxuto. O milagre que a geração inteira de Josué viu, os dois têm milagre VIP, só para os dois. Agora, como que você imagina que é passar no Jordão abrindo na sua frente? Os lugares, eu não conhecia a extensão toda do Jordão, porque é uma quilometragem gigante. Mas de vários pontos que eu já tive do Rio Jordão, os lugares que eu vi assim mais curtos, seria mais ou menos aqui na parede. Você consegue imaginar esse tanto de água abrindo, você passando a pé enxuto. Eu acho que tem uns crentes que eles lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Ele está lendo lá, passou o Rio Jordão a pé enxuto. Ele imagina alguém atravessando na faixa de pedestre, tipo, mal normal. Eu não consigo imaginar que foi assim. Se eu me ponho no lugar do Eliseu,
passando junto com Elias, eu acho que me contendo e muito para não pagar o mico, me segurando, eu acho que eu passaria mais ou menos assim. E se fosse hoje, ainda puxava o celular do bolso, faria um selfie para eternizar o momento. Irmão, não é uma coisa qualquer. Isso aí é para deixar a cabeça de qualquer um maluco. Agora eles estão do outro lado, estão conversando, e a Bíblia diz que um carruagens de fogo separam os dois. E no momento em que os dois são separados, a Bíblia diz que ele viu Elias subindo ao céu num redemoinho. E quando a Bíblia diz, ele viu, o que é que significa isso? São 2 tiquezinhos em azul no WhatsApp. Mensagem recebida e lida. É o momento que ele sabe que Deus está dizendo, eu te ouvi, eu te atendi. Ele está olhando Elias subir, mas enquanto ele está olhando Elias subir, em algum momento ele tem que fazer uma escolha. Porque enquanto Elias está subindo, a Bíblia diz que a capa caiu. E a Bíblia encerra o assunto mostrando a escolha de Eliseu, quando diz, ele nunca mais viu Elias, mas ele vai atrás da capa. E quando ele vai e pega a capa, eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia foi jogado sobre ele, mas tinha o mesmo significado. A primeira coisa que Eliseu faz, ele pega a capa, ele olha para a capa, olha para o Jordão, olha para a capa, olha para o Jordão, olha para a capa, olha para o Jordão. E eu acho que dentro dele ele está remoendo algo mais ou menos assim, é ruim que eu vou voltar nadando. Sabe que esse camarada que joga no time dos inconformados está decidindo dentro dele, do nível do sobrenatural que eu já alcancei, experimentei, é daqui para mais, não é daqui para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. Infelizmente nós temos muita gente se conformando com algo que já viveu, quando Deus tem algo maior. E aí ele está olhando aquela capa, olhando o Jordão, e ele não aguenta. Ele diz, vou para cima do rio. E a Bíblia diz que ele pega a capa e fere o Jordão. E quando ele fere, a Bíblia diz que Eliseu deu um brado, um grito. Qual foi o grito? O grito foi, onde está o Deus de Elias? Por que ele gritou? Porque o rio estava surdo, um problema de audição, ou Deus não viria, não. O grito é um desabafo, é a expressão do inconformismo que está diante dele. Sabe o que ele decidiu? Elias pode ter ido embora, e daí? O Deus de Elias ficou. Quando ele olha para Elias, ele está vendo o fim de um ciclo. E deixa eu te dizer, meu querido, as manifestações de Deus são cíclicas. E eu não sei te explicar porquê, mas são. Quando eu olho na Bíblia, quando eu olho na história, são. Um dia desse eu estava ministrando no culto, um mover tremendo do Espírito Santo. E eu olho o senhor de idade chorando muito. Eu chego perto dele para tentar entender o que está acontecendo. E ele olha para mim chorando e diz, o senhor tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual. E chorava. O movimento de renovação espiritual foi um mover de Deus na década de 60 e 70. Deus derramou o Espírito Santo sobre esse Brasil de uma forma única e singular. Deus visitou igrejas muito fechadas à ação e à obra do Espírito Santo. E o que Deus fez foi lindo, foi extraordinário. Eu não lembro disso. Eu nasci no finzinho de 72. Eu era tão criança. Eu só ouço as histórias. Mas está lá aquele senhor de idade chorando, como se estivesse num velório, enterrando um morto. Por que eu estou dizendo isso? Na década de 80 veio um outro mover. Deus mudou a adoração da igreja brasileira. Eu não estou falando ainda da inologia e da liturgia, isso vai acontecer depois. A gente não tinha som bom como temos hoje, não tinha música ou música boa como temos hoje. Em alguns lugares chegava a ser ruim mesmo, não é só que não era bom. Mas quando a gente começava a adorar, quem já era crente na década de 80 aqui vai lembrar o que eu estou dizendo. Parece que a glória de Deus se manifestava de um jeito que dava para pegar com a mão. Eu ainda era muito criança, muito garoto nessa época, mas eu me lembro de reuniões que o temor de Deus caía sobre nós, as crianças, e nós paralisávamos. Ninguém andava, ninguém falava, ninguém brincava. O temor de Deus caía sobre nós. A manifestação da glória de Deus naqueles ambientes começou a se tornar algo extraordinário. Depois vem a década de 90 e nós temos outro mover. Curas, sinais, prodígios, milagres varreram a nossa nação, talvez como nunca antes. Nesse mover eu já era grandinho, esse eu nadei de braçada. Agora eu não sei explicar porquê, mas os moveres são cíclicos. Eles começam e terminam. Agora não é porque um mover terminou que não haverá outros moveres. Não é porque o ciclo de um Elias encerra que o Deus de todos os ciclos deixou de estar conosco.
Então, quando o Jordão abre e Eliseu passa, quem que vem encontrar com ele do outro lado? Os filhos dos profetas. Qual é a mensagem deles? Ele chega para Eliseu e diz, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Eliseu olha para eles e diz, esquece isso, gente. Eles insistem. Eliseu esquece isso, eles insistem. A Bíblia diz que apertaram tanto com Eliseu, que ele diz, vai. E durante 3 dias eles procuram o corpo sem achar. E quando eles voltam, eles dizem para Eliseu, nós não achamos. E aí Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Os casados, os maridos aqui sabem que quando sua mulher te dá um conselho e você não ouve, há uma grande probabilidade de você terminar ouvindo a frase, eu falei, eu te disse. Agora a pergunta é, por que é que eles queriam um corpo? Aí você tem que entender isso pela cultura dos judeus ou dos povos antigos do Oriente. Não podia simplesmente alguém morreu, foi embora e não ter velório e não ficar chorando. Tinha gente que era velado por 7 dias, tem velórios na Bíblia de 1 mês, de 40 dias, de 70 dias. Quanto mais importante e marcante foi a pessoa, mais tempo tinha que ficar chorando aquela pessoa que partiu. Aquela turma está agindo mais ou menos como quem diz, um vulto como Elias não pode ir embora, e a gente não ficar lamentando o que a gente perdeu. Porque as pessoas se prendem àquilo que Deus já fez, em vez de ter a capacidade de enxergar o que Deus ainda quer fazer. Agora, qual era a atitude de Eliseu? Quando Eliseu feriu as águas, a pergunta dele não é onde está Elias. Ele sabe que Elias foi embora para não voltar, a pergunta dele é, onde está o Deus de Elias? O que é que ele está dizendo? Elias foi embora, e daí? O Deus de todos os moveres ficou. É esse Deus que eu quero. O grito de Eliseu é, Deus, cadê você? Cadê os seus milagres de agora e não do passado? Cadê aquilo que o Senhor quer fazer hoje, não aquilo que o Senhor fez ontem? Era o mesmo grito de Gideão, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Tanto um como outro homem de Deus está dizendo, eu me recuso a viver só de história, eu me recuso a viver só de intervenções do passado, eu vou experimentar o novo de Deus, eu vou entrar em algo maior que Deus tem. Eliseu é alguém que nos ensina a desejar mais, a ansiar mais. Isso me faz lembrar quando voltam do cativeiro da Babilônia e sob a liderança de Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia. O templo agora é reconstruído, porque no início foi destruído por Nabucodonosor quando eles foram levados em cativeiro. Agora a casa de Deus é reerguida, é reconstruída e chega o dia da inauguração. E a Bíblia diz em Esdras 3, mais ou menos ali dos versículos 10 a 13, se não me engano, que no dia em que eles estão inaugurando a nova casa, houve 2 grupos fazendo 2 tipos de barulho. E o barulho de um grupo concorria com o barulho do outro grupo. O primeiro grupo era composto dos jovens. E a Bíblia diz que os jovens levantaram a voz de júbilo. Estavam felizes na inauguração da casa. Por quê? Porque aquilo que eles só ouviram, aquilo que era só história, de que um dia naquela casa a Shekinah, a glória de Deus se manifestou, a voz de Deus foi liberada, coisas incríveis aconteceram, agora eles estão prestes pela primeira vez a ver aquilo acontecer diante dos seus olhos, estão empolgados, animados, jubilando com aquilo. Mas a Bíblia diz, do lado de cá tem outro grupo, quem era outro grupo? Os velhos. Os velhos não estão alegres, empolgados, a Bíblia diz que os velhos estão chorando. Agora pergunta, porque num momento como este de festa, os velhos estão chorando, porque consciente ou inconsciente eles estão olhando para a nova casa levantada por estes, e consciente ou inconsciente estão dizendo, nunca ela vai ser tão boa como foi a nossa, nunca ela será tão boa quanto foi o glorioso templo de Salomão. E é para esse povo que está olhando para a nova casa com desprezo, agindo como quem diz, avivamento bom foi o nosso, glória boa foi a glória da nossa geração. É para esses velhos que estão chorando que Deus levanta o profeta Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus estava dizendo para eles, eu não ando para trás, eu ando para frente. Eu tenho coisas novas e maiores para fazer e realizar. Quem está entendendo, diga amém. Eu venho aqui hoje te dizer que não apenas você precisa entender a importância de atitude, de como o conformismo limita e o inconformismo amplia, não apenas te provocar a desejar mais, mas eu quero encerrar te dizendo o seguinte, se você quer entrar no que Deus tem de melhor para você, você precisa aprender a deixar o bom para trás, se quer entrar naquilo que Deus tem de melhor. Fale para alguém perto de você, fala, se você quer o melhor de Deus, vai ter que deixar o bom para trás, para entrar no melhor.
que significa deixar o bom para trás? Vamos terminar com mais um exemplo de Eliseu que nos ajude a ver o perfil de um inconformado. Em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala de uma viúva dos filhos dos profetas que procura Eliseu e diz: olha, teu servo morreu. Não deixou seguro de vida, não deixou previdência, nem a privada, nem a falida. Não deixou dinheiro guardado. O que ele deixou foi uma dívida. E agora os credores estão aí. E se não receberem a dívida, eles vão levar os meus filhos como escravos. Pergunta: o que é que essa mulher queria? Sabe que ela foi atrás de mera e simplesmente uma consultoria financeira? É claro que não. Essa mulher queria intervenção de Deus, ela queria resposta, ela queria um milagre. Agora, irmão, deixa eu te dizer, é só você apresentar qualquer situação negativa na frente de um inconformado, que ele vai ver naquilo uma grande possibilidade de que Deus haja, de que Deus intervenha e de que haja um milagre. Enquanto para alguns, normalmente uma situação negativa é assustadora, desesperadora, os inconformados normalmente estão olhando e falando consigo mesmo: essa é mais uma oportunidade para Deus agir. Essa é mais uma situação onde a mão de Deus pode se manifestar. Essa pode ser mais uma história de intervenção de Deus no meu currículo. Será que eu vou ter que levar você, garoto? Quando Deus decide que esse texto fique registrado, eu quero lembrar para você, Ele não queria apenas que a gente soubesse do que iria acontecer um dia, do que teria acontecido um dia com a nação de Israel. E eu quero que você fique bem atento e sensível a isso, porque esse é um momento onde o que eu vou falar agora e aplicar de uma forma genérica, generalizada, Deus talvez queira trazer aplicações personalizadas no coração de cada um de vocês. Quando essa mulher está contando o problema para Eliseu, Eliseu faz uma pergunta prática para ela: o que é que você tem em casa? O que ele está dizendo? Vamos ver de onde a gente pode começar. Irmão, deixa eu te dizer, tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, provavelmente já tem uma semente plantada na sua vida ou perto de você. Eliseu está dizendo, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum lugar, tem que ter algum ponto de onde aquilo que Deus vai fazer comece. O que é que você tem em casa? Aí a mulher começa uma linguagem já desanimada: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como os crentes diminuem o que tem. Como eles acham que o que tem não é nada, não faz nada, não pode nada, não consegue nada. Eliseu rapidamente interrompe essa mulher e o discurso dela. Ele diz: basta, é por aí. Em outras palavras, fecha a matraca, dona. Para de falar. Não continue com o seu discurso de desânimo. Vamos começar do que a senhora tem. Aí Eliseu dá uma instrução para essa mulher e diz: vá, peça as vasilhas emprestadas às suas amigas, suas vizinhas, parentes. Aí ele diz assim: vasilhas vazias, não poucas. O que ele está querendo dizer? Não só pega o maior número possível de vasilhas, mas não traga vasilha que não esteja vazia. Ele está sinalizando: Deus vai fazer um milagre de multiplicação. Mas se a senhora trouxer pouca vasilha, o milagre vai ser pequeno. Se a senhora trouxer vasilhas, já estão quase cheias, tem pouco espaço para preencher, vai ter menos óleo. Agora preste atenção, o óleo só se multiplica por causa de Deus. Mas quanto óleo Deus vai multiplicar não depende de Deus, depende de mim, depende de você, depende de nós, depende das nossas escolhas. Assim como Jeoás, quando para com 3 flechadas no chão, estava limitando Deus. Quem traz pouca vasilha ou vazia cheia, também está limitando Deus e o que Ele quer fazer. Aí Eliseu se antecipa e diz: traz o maior número de vasilhas. E o que é que nós temos a partir disso? Algumas orientações. Eliseu diz: depois de trazer essas vasilhas, fecha a porta sobre você e os seus filhos. E aqui nós temos algo simbólico. Eu já vi muito milagre de Deus, muito mover de Deus em reuniões e conferências proféticas como desses dias. Mas as maiores manifestações de Deus na minha vida não foram geradas nesses ambientes públicos. Elas foram geradas lá no secreto, no lugar de oração a sós com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Ele diz: fecha a porta, agora é a hora da família e Deus e de mais ninguém. E nós precisamos recuperar essa arte perdida do tempo com Deus, de vida de oração, de devocional, do tempo secreto.
Aí Eliseu diz, põe todas as vasilhas na sua frente, todas, nenhuma para trás, tudo para frente. Aí Eliseu diz, você vai pegar a sua vasilha. Ele fala para a mulher, e você vai até a primeira de todas que estão na sua frente. Você começa a derramar o azeite. Ele diz, quando a primeira vasilha estiver cheia, para de derramar. Tira essa vasilha e põe ela para trás de você. O que é que Eliseu estava falando? Eu às vezes li esse texto e eu dizia para Deus, sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Que quando a primeira estiver cheia tem que parar? O que é que Eliseu pensou? Eu falava para Deus. Sabe que Eliseu achou que essa mulher tinha um retardo mental? Que se ele não explicou, agora que está cheia, para, a mulher ia ficar derramando azeite o dia inteiro, e o azeite transbordando, e enchendo o chão da sala da casa. Eu falei para Deus, desnecessária essa explicação. Não precisa de muita inteligência para saber que está cheio, para. Mas quando eu estou ali resmungando, desnecessário, o Espírito Santo diz, a menos que essa orientação não seja mera e simplesmente natural. E de repente meus olhos se abriram. Revelação é algo difícil de você explicar, porque você entende em fração de segundos, porque às vezes com horas tentando explicar não consegue. Então eu vou para o desafio de tentar explicar em pouquíssimo tempo algo que eu entendi. Eu entendi que o que Deus faria na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Deus diz, põe todas as vasilhas na sua frente. Mas quando encher a primeira, tira da sua frente e põe para trás. E aí você vai para a segunda. O que é que Deus estava falando para essa mulher? Ele diz, eu não vou fazer um milagre só, vou fazer uma sucessão de milagres. Mas quando eu tiver feito o primeiro milagre, tira ele da sua frente e põe para trás. Por quê? Porque quem fica olhando só para o que Deus já fez, não vai ter foco, não vai ter olhar para aquilo que ele ainda quer fazer. E não estou dizendo que o que ele fez foi ruim, gente, foi bom. Mas é o que eu estou dizendo, se eu e você queremos entrar no melhor, nós vamos ter que largar o bom. Se põe no lugar daquela mulher e vê o azeite multiplicando na sua frente. Você acha que você estaria lá de boa? É normal. É claro que não. Alguns de nós já teria, como diz o bom pentecostal, gritado, é para glorificar de pé, igreja! Eu imagino o escândalo que alguns de nós não faríamos. Meu Deus, é o azeite do milagre, o azeite do milagre. Imagina alguém pegando aquela vasilha. Milagre, milagre. Aí imagina os filhos da mulher, os vizinhos chegando. Deixa a gente ver, não taca no milagre. Vendeu azeite para pagar dívida, nunca. A pessoa ia agarrar aquilo e não largar, como quem disse, é um troféu. Porque consciente ou inconsciente, sabe o que ela estaria dizendo? Nunca mais vai rolar outra dessa na vida. Esse é aquele tipo de coisa que acontece uma vez só e nunca mais. E é quando a gente olha para aquilo que Deus já fez, dizendo, não vai ter mais. Como quem diz, aqui está bom, que a gente aborta um fluxo de coisas maiores que Deus queria fazer. Eliseu diz para a mulher, quando Deus fizer o primeiro milagre, seja agradecida, mas tira da sua frente. Porque o que Deus já fez, você tem que ser grato, tem. Mas para de olhar para o que Ele já fez, foca no próximo milagre. E quando Deus encher a segunda, põe para trás e foca na terceira. E quando Deus encher a terceira, põe para trás e vai para a próxima. E quando fizer a próxima, põe para trás e vai para outra. Eu sou grato por tudo que Deus já fez na minha vida. Mas sabe o que eu tenho feito esses dias? Eu digo, Deus, aquele dia o Senhor fez isso, foi lindo, foi demais, eu sou grato, mas foi para trás. Nesse outro dia o Senhor fez isso, eu te agradeço, foi maravilhoso, mas está lá atrás. Porque eu estou grato, mas eu não estou satisfeito. Eu sei que o Senhor tem mais, suas promessas são maiores, sua provisão é maior. E eu decido, eu ouso acreditar por mais e correr atrás desse maior. Há algo maior. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Só para aparecer. Preste muita atenção agora. Josué capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz que Josué já está velho. E vamos lembrar quem é Josué. Foi o grande conquistador da terra prometida. Quando a gente lê o livro de Josué, é impressionante. 31 reis, abatidos, vencidos de forma sobrenatural. Uma vitória melhor do que a outra. Uma vitória maior do que a outra. Eu quero orar com esse garoto antes de ir embora.
Eu quero orar com ele, não sei se é mãe. Eu sinto que Deus quer fazer algo na vida desse menino. 31 reis vencidos e abatidos de forma sobrenatural. A maior parte da terra prometida já foi ganha e já foi conquistada. Mas Josué 13:1, Deus fala com Josué, já velhinho, e diz: ei, ainda há muita terra para conquistar. Eu lembro do dia que, lendo isso ali para Deus, Senhor, isso é jeito de falar com o velhinho? O cara conquistou a maior parte da terra prometida. O cara fez coisas extraordinárias. Não era para os céus estar aplaudindo esse homem, dizendo: valeu, Josuézão, tu é o cara. Agora o Senhor está botando pressão no velhinho, quando ele tinha que estar aposentado. E dentro de mim, parecia que aquilo era injusto. Eu estou lá dizendo para Deus: por que isso? Os céus tinham que estar aplaudindo ele. E o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo: os céus nunca vão aplaudir alguém que parou de conquistar antes de chegar na medida que foi provisionada. Deus não prometeu 60%, 70%, 80% da terra prometida. Deus prometeu a terra toda. E aí Deus está olhando para Josué dizendo: ei, porque parou, parou por quê? O mesmo brado de Eliseu para o rei de Joás, agora é Deus quem faz. Porque parou, parou por quê? Ainda tem terra para conquistar. Em outras palavras, Deus está dizendo: você não viveu a plenitude do que eu tenho. Você não experimentou tudo que eu disponibilizei. Porque parou. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, estou fazendo festa, rindo à toa, porque alguns familiares se converteram. Glória a Deus. Mas tem mais familiar para se converter. Não importa a área, eu quero que hoje você possa ouvir o coração de Deus, dizendo: eu posso te levar mais longe, eu posso fazer mais na sua vida e através de você. Mas para que isso aconteça, nós não podemos abortar a ação de Deus, nos conformando com pouco ou com menos. Quem está entendendo, diga amém. Pastor Everaldo, nunca aceite o comentário de ninguém dizendo que o auge dessa casa já passou. Você sabe que o melhor está por vir. Porque sempre tem a turma dos saudosistas: não, pastor, tempo bom era aquele, tempo bom era aquele. Foram bons, mas o melhor está por vir. E nós temos que correr atrás, nós temos que crer, nós temos que lutar por isso. O Senhor Jesus Cristo vai soprar sobre essa nação. E um grande mover de Deus como nunca se viu vai se manifestar na nossa nação. Mas os olhos do Senhor estão passando sobre a terra brasileira, procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. E nessa hora, enquanto os músicos ministram, eu quero que a princípio você não cante, a princípio eu quero que você ore. Ore como se tudo dependesse desse momento. Ore como se tudo dependesse dessa oração, dizendo: Senhor, eu não quero me conformar. Eu quero viver mais. Eu quero experimentar mais. Eu quero colocar para trás o bom. Eu quero focar no melhor que o Senhor vai fazer. E talvez seja um bom momento para se arrepender de uma atitude de incredulidade. Para dizer: Senhor, eu parei antes da hora, mas eu quero voltar à corrida. Eu quero voltar a acreditar. Eu quero voltar a confiar. Porque essa atitude pode te arrancar de um lugar de mediocridade para um lugar de vida abundante em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Levante sua voz, comece a falar com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como se achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, é contigo. Buscar em primeiro seu reino. Eu buscarei primeiro sua justiça. Tudo que eu preciso
preciso. Tu proverás. Meu coração busca em primeiro o seu reino. Vou buscar em primeiro todos os dias o seu reino. Buscarei em primeiro sua justiça, e tudo que eu preciso tu proverás. Eu sei, o meu coração busca em primeiro seu reino, seu reino. Cante comigo assim: eu vou buscar em primeiro, eu sim, seu reino. Eu buscarei em primeiro, eu buscarei em primeiro sua justiça, sua justiça, e tudo que eu preciso tu proverás, e tudo que eu preciso tu proverás, sim, tu proverás. O meu coração busca em primeiro, o meu coração busca em primeiro o seu reino, o seu reino, o seu comigo assim, segundo a palavra do pastor Luciano Subirá. Hoje ele falou que o que realmente nós precisamos é dia após dia entender que a única coisa que precisamos é olhar para Ele e viver intensamente tudo que Ele está fazendo. Quero, você está decidido. Eliseu decidiu no coração que o que eu realmente ele queria era algo que Deus estava fazendo, e nada tirou do coração dele que a vontade do Pai, a vontade de Deus por ele, para ele, era tudo o que ele queria, era tudo o que ele precisava. Ele não duvidou, ele se agarrou àquilo com todas as suas forças e foi, perseguiu, caçou. Levante suas mãos e para o alto e cante assim comigo assim, fala: Senhor, você é o que realmente quero. Cante comigo assim: que realmente quero. Cante assim: você é o que realmente quero. Que realmente preciso, que realmente preciso. Você é o que realmente preciso. Cante comigo assim, vamos. Que realmente quero. Você é o que realmente quero. Eu quero escutar as vozes cantando. Levante suas mãos e cante comigo assim: que realmente quero. Fala isso pra Ele essa noite. Você é o que realmente quero, o que realmente preciso, quero, o que
realmente preciso. Realmente preciso. O céu que realmente preciso. Que realmente. Cante isso, fala pra ele. O céu que realmente quero. Que realmente preciso, fala. Que realmente preciso. O céu que realmente preciso. Que realmente quero. Não há nada que eu queira mais. O céu que realmente quero. Que realmente preciso. O céu que realmente preciso. Realmente preciso. Oh, oh, oh. Oh, oh, Levante suas mãos aos céus. Espírito Santo sopra nesse lugar. Espírito Santo sopra sobre meus irmãos e irmãs. O Senhor é chamado de o Espírito da fé. E nós oramos que a medida de fé seja renovada no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Nós queremos viver nesse lugar de cooperar e interagir com o Senhor em níveis profundos. De não nos conformar com menos. E não falamos apenas das suas intervenções. Daquilo que é pessoal. Falamos daquilo que podemos desfrutar e transbordar do Senhor na vida de outros. Falamos do teu reino. Estende a tua mão. E nessa noite eu oro pelo toque do teu Espírito na vida dos meus irmãos e irmãs. A tua palavra é seguida dos sinais que acompanham e que testemunham a veracidade da palavra proclamada. Eu oro que milagres e intervenções sejam liberados, desatados por Deus nesse lugar, como selo e testemunho da verdade aqui proclamada. Estende a tua mão. Toca não apenas os corpos, a saúde física, toca os lares, as finanças, mas acima de tudo, toca corações que se inclinem ao Senhor como nunca antes, que te anseiem e te desejem como nunca antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.